Que bênção, né, queridos? Louvor maravilhoso, né? Dá vontade de ficar aqui só louvando, não é verdade? Tá ok, obrigado, pastor. Queria convidar os irmãos a abrirem a palavra de Deus, Ezequiel capítulo 37. É uma palavra que eu tenho estudado e ainda na sexta-feira Deus confirmou essa palavra ainda no coração, que eu estava no caminho certo. O tema dessa noite é avivamento bíblico, né? De uma conferência que nós participamos, eu e minha esposa, Sedentes por Avivamento do Espírito Santo. E é a primeira exposição de uma série que vai ser. E por que começamos por avivamento bíblico? Porque a única forma que podemos ter um avivamento é pelas Escrituras Sagradas, porque ela é a nossa regra de fé e de vida. Biografias são boas, né? Biografias, elas podem até nos potencializar a buscar mais ao Senhor. Mas o único instrumento, que é a revelação máxima de Deus, é a palavra dele, é a revelação especial. Então nós temos que ir para as Escrituras se nós queremos saber como que nós possamos ter um avivamento de Deus em nossas vidas. Seja um avivamento pessoal, ou seja um avivamento na comunidade, ou até mesmo no estado, no país. Mas esse avivamento começa em cada um de nós. Se cada um de nós fosse graveto sequinho na mão de Deus, com certeza a gente vai pegar fogo. Amém, queridos? Eu queria convidar vocês, Ezequiel capítulo 37, todos acharam? A gente vai ler até o versículo 14 e depois a gente vai continuar um pouquinho. Então vamos lá. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho. Os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia neles o espírito. A seguir ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentre esses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos secaram, e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetiza e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e vos fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu o estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu,
o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Gostaria que a gente inclinasse as nossas cabeças e a gente pudesse orar a Deus para que Ele pudesse iluminar essa palavra em nosso coração. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor ilumine a Tua palavra, Pai, em nossas vidas, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, possa tirar todo empecilho, Pai. Ó Senhor, de nós recebermos aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Senhor, traga quebrantamento dos nossos corações, tira as preocupações, Pai, que possa ficar lá do lado de fora, e que nós hoje, Senhor, possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, sairmos daqui renovados, Pai, na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós te pedimos, Senhor, envia Teu Espírito Santo sobre nós, Pai, e nos enche, Senhor, do fervor espiritual, para que nós possamos, Senhor, fazer, Pai, a Tua obra, Pai, aquilo que o Senhor nos chamou nessa terra, Pai, implantando o Teu reino, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor. Amém. Meus queridos, essa visão que Ezequiel teve, foi uma visão bem chocante. Praticamente é uma visão de um cemitério, onde todos os ossos estavam desarticulados, onde estava total caos. E Deus trouxe ele a essa visão para mostrar o estado que Israel estava. Que Israel, ele não estava mais na sua terra, eram peregrinos, eles estavam sofrendo por causa do pecado. O pecado, queridos, trouxe ali a disciplina de Deus, trouxe ali o juízo de Deus sobre a nação de Israel, dividiu os reinos. O reino de Israel foi subsidiado, tomado conta. Teve 2 impérios que tomaram conta de Israel, que exerceram poder sobre eles, mas esse capítulo mostra justamente o império babilônico que dominava Israel. E Israel tinha perdido o templo, tinha perdido todas as referências que eles tinham de Deus. Porque o templo tinha uma simbologia muito grande para o povo de Israel. O templo significava a presença de Deus no meio de Israel. Era como se fosse o RG, a identidade daquele povo. E aquele povo perdeu tudo isso. Perdeu a identidade, perderam suas casas, muitos perderam suas famílias. E estavam passando por um período, totalmente na escravidão. E Deus, Ele traz essa palavra, justamente para o povo dele. E nós somos Israel de Deus. É por isso que Deus trouxe também para a igreja. Porque nós somos o Israel, somos escolhidos de Deus. E não importa como que esteja a nossa vida. A nossa vida, ela pode, alguma área dela, a gente enxergar como um vale de aço seco. Talvez a nossa vida espiritual está faltando aquele fervor espiritual para com Deus. Talvez a gente tenha sido dominado por pecados que a gente não tem conseguido vencer. E está faltando o poder de Deus na nossa vida, para que a gente possa vencer o pecado. Porque lá em Hebreus diz, não combateis o pecado até o sangue. Já pensou? Que nós temos que combater o pecado até o sangue. Então, falta poder de Deus, falta a graça de Deus, para que nós possamos enfrentar essas dificuldades dia após dia. Para que a igreja de Deus, a igreja aqui do Senhor Jesus Cristo, seja militante, seja uma igreja que atue na comunidade, atue no bairro, mude a condição desse país. E nós podemos pensar o seguinte, queridos, a igreja, ela para ser o sal da terra e a luz do mundo. Concorda comigo? A palavra do Senhor fala isso para a gente, nos ordena isso. E aqui eu acho que tem bastante cozinheiros aqui, Geralmente tem o Osimar lá, que ele tem uma massa maravilhosa, mas não vou falar disso. Mas, geralmente, a pessoa vai cozinhar 1 quilo de carne, ela vai usar ali 10 gramas, 14 gramas, para poder salgar aquela carne. Então, olha a proporção, Não chega nem 1% para que consiga salgar.
E, se a gente for pensar bem, o sal, ele tem propriedades que ele não deixa que a carne, geralmente, você salga uma carne, não sei se aqui tem nordestino, tem algum nordestino aqui? Eu acho que não, né? Só eu, né? Então, geralmente aquela carninha de sol, a gente salga a carne, ela não apodrece, concorda comigo? Sai a umidade dela e o sal exerce esse efeito. Então a gente se pergunta, o que está acontecendo com o sal da terra? O que está acontecendo com a luz do mundo que somos nós? Porque o IBGE, ele mostrou para nós que nós somos cerca de 50 milhões de evangélicos no país. 50 milhões de evangélicos. Então, quer dizer, somos praticamente um quarto. 200 milhões, um quarto. Mas tem cerca de 40 milhões desviados. Então, por que a nossa nação ainda continua tão corrupta? Né? Por que a nossa nação continua tão desigual? Continua todos os âmbitos, todos os setores, está enraigada lá o pecado. É porque está faltando isso, está faltando o poder de Deus em nossas vidas, para que nós possamos fazer diferença. Porque hoje tem um evangelho, queridos, da adesão. Hoje as pessoas, elas se aderem ao evangelho. E aí se esquecem que tem que ter um novo nascimento. E essa palavra nos traz isso, nos mostra como que estava o povo de Israel. E hoje, se você olhar para todos os escândalos que nós temos, né, no meio evangélico, nós podemos olhar para essa palavra e falar, nossa, como que essa palavra é atual. E eu quero deixar aqui para vocês, Deus começa com essa palavra, chamando esse profeta, Ezequiel. Ezequiel já tem um nome, um significado. No hebraico isso significa Deus fortalece. Quem está precisando aqui de força de Deus? Eu estou precisando. E dentro da palavra, meus amados, todos esses capítulos, eu fiz um estudo do livro todo, para a gente poder estar aqui ministrando na exposição. Todos os capítulos mostram o Senhor soberano. Mostra Deus soberano. Deus reinando. O Ezequiel, quando ele vai proferir o nome de Deus, ele falou, o Senhor soberano. Isso mostra que, independente do que a gente esteja passando, independente do que o nosso país está passando, ou a nossa comunidade, Deus, ele continua no controle. Deus não perdeu o controle da minha vida, nem perdeu o controle da vida de vocês. Não importa a situação que a gente esteja passando. Deus, ele continua soberano e continua reinando. Não pensa que todo dia a gente vê uma luta. Eu acho que as pessoas, quando pensam em batalha espiritual, pensam Jesus Cristo com uma espada, né? Aí Satanás com outra, né? E daquela batalha ferrenha, né? Não, Jesus Cristo já venceu o maligno. Né? A palavra de Deus diz, lá em Apocalipse, que por um sopro da boca de Jesus Cristo, destruirá todos os inimigos. Então, Satanás, ele não passa de um cachorro na coleira para Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Só que nós podemos fazer diferença. Nós podemos nos submeter à palavra de Deus e nos submeter em oração. E é interessante que o retiro, ele tem o nome, venha o teu reino, né? E estudando os avivamentos, tem Evan Roberts, em 1904, foi um homem que foi usado por Deus para trazer um avivamento ali no país de Gales. Esse homem só tinha 26 anos, mas 13 anos antes, ele tinha apenas 13 anos de idade. Deus falou ao coração dele, e ele começava a orar, Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, me enche do teu Espírito, com 13 anos de idade. Deus o encheu, e ele, quando no momento estava recitando a oração do Pai Nosso,
Estava lá, venha o teu reino. Naquele momento, parece que como se Deus explodisse o coração dele e ele entendesse toda a obra de Cristo, o que deveria ser. E aos 26 anos, Evan Roberts, no país de Gales, foi um homem que foi usado para ganhar 100 mil almas para Jesus Cristo. Vocês já imaginaram? Um avivamento, queridos. Aquilo que a gente leva 50 anos para fazer, Deus faz em 5 minutos. É por isso que nós devemos buscar, pedir, chorar, pedir a Deus o coração quebrantado, para que Deus possa, quem sabe, derramar umas gotas do seu Espírito em nós. Umas gotas de Deus já, nos encheria totalmente, não é verdade? E Evan Roberts foi um homem que foi usado no país de Gales. E o avivamento no país de Gales não só mudou a igreja, começou a tirar pessoas dos bares, das danceterias, os viciados começaram a ser libertos. Aí o que aconteceu? Mudou toda uma sociedade. O avivamento que aconteceu ali mudou um país e mudou parte da Europa. Ali a criminalidade caiu ao ponto que os policiais eles começaram a usar luvas brancas, porque eles não tinham mais criminalidade para correr atrás, para prender bandido. Os animais que eram acostumados a ser tratados com espancamento, com palavrões, eles não entendiam nem mais os comandos dos donos. Quando pegava o cavalo, geralmente o dono falava alguma coisa muito ruim, eles não entendiam mais o que deveriam fazer. Porque aquela população, ela foi santificada por Deus. Foi liberta do pecado. E todos ali tiveram que ter novos hábitos. Ter que reeducar os animais novamente. É impressionante, que até o animalzinho sofre. Na verdade, a criação de Deus sofre quando nós estamos no pecado. E meus amados, e na exposição, já começando ela, no versículo 1, a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e pude ver que era enorme o número de ossos, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão a tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, tu o sabes. Aqui, queridos, a gente pode já saber o seguinte, Ezequiel, vendo aquela tragédia enorme, vendo aqueles ossos secos, Deus perguntar para ele assim, Ezequiel, pode viver tudo isso aqui? Talvez um lampejo da fé, um pouquinho só da fé. Tem um estudioso, o Dr. Ravenhill, ele fala que a fé tem o poder, um grãozinho da fé tem o poder da bomba atômica. E é verdade. Um lampejo de fé que Ezequiel teve aqui, ele ele respondeu ao Senhor, ó soberano Senhor, tu sabes, tu tudo podes. O Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. O Senhor tem todo o poder na tua mão. Não importa se os ossos já estão mortos há muito tempo, mas o Senhor pode sim trazer vida a esses ossos. Versículo 4. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha aqui, a autoridade não está no pregador. A autoridade está na palavra de Deus. Ele simplesmente obedeceu e profetizou a palavra de Deus, a ordenância de Deus. A autoridade está nas Escrituras, meus amados. Não está na pessoa. Se a gente pensar que nós somos capazes, não. Nós somos levados a fazer porque Deus nos capacita. Podemos ler biografias, isso é bom, mas o poder está na palavra. Porque a palavra é a nossa regra de fé.
A palavra é nossa regra para a nossa vida. Agora, você já imaginou? Tem pessoas que falam assim, nossa, estou precisando ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Abra a Bíblia e leia em voz alta. Porque é Deus falando. Porque essa palavra foi a palavra totalmente revelada por Deus. Às vezes tem pessoas que saem de casa em casa, igreja em igreja, procurando, não, eu preciso que Deus fale comigo. Eu preciso uma palavra de Deus. Gente, abra a Bíblia, ora a Deus, leia o capítulo, leia 2 capítulos, 3. Comece a estudar a palavra, que Deus vai falar com vocês. É a palavra, o poder está na palavra de Deus. Sabe, vai passar terra e céus, mas a palavra de Deus não passará. Verso 5. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Está vendo o que Deus está falando para a gente aqui? Não importa a situação, não importa, sabe, a dificuldade, a podridão, Deus, Ele pode resolver tudo pela palavra dEle. Deus, mesmo que tudo na nossa vida está dizendo ao contrário, Deus, basta uma palavra dEle e tudo muda. Eu não sei a dificuldade que cada um de nós, cada um de vocês estão passando. Mas eu sei que cada um de vocês tem um sofrimento que carrega. Porque senão não seriam cristãos. Não é verdade? Porque no mundo tereis aflições. Não é? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus falou. Então todos nós temos dificuldades, mas não importa. Uma coisa ou outra. Ou Deus vai resolver no seu tempo, ou Ele vai nos dar graça para suportar como Paulo suportou o espinho na carne. Nós temos o Espírito Santo que nos consola e que nos dá força. Verso 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e carne, e depois da pele, mas não havia neles espírito. Olha que interessante. Ezequiel, ele traz aqui para a gente um princípio. Obediência. Talvez essa palavra hoje, o contexto nosso evangélico, a gente não conhece muito, não é verdade? Né? Mas a palavra manda obedecer a ordem de Deus. Tem uma missionária que eu creio que já está com o Senhor, lá na China, e essa missionária, ela era tradutora de um pastor conhecido, e lá ela apanhava todos os dias e sofria ameaça de morte. E um dia esse pastor falou para ela assim: minha querida, você não tem medo de morrer? Eu dou um jeito, você vai para o Brasil. Ela falou: pastor, eu não tenho medo de morrer, eu tenho medo de desobedecer a Deus. Sabe? E essas coisas nos humilham. Porque a gente desobedece a Deus em coisas tão pequenas, tão banais. Né? A santidade, a gente tem que estar buscando diariamente. Não tem jeito. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. A gente tem que se aproximar de Deus de tal forma que a gente possa ter essa santidade por aproximação de Deus. Verso 9, meus amados. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor. Venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentre esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme.
Aqui eu queria apontar para vocês o seguinte: a gente precisa saber o que o Espírito Santo faz em nossas vidas. Porque o Espírito Santo, ele não aponta para si mesmo. Ele não aponta para si mesmo querendo glória para ele. Ele aponta sempre para Cristo. Então eu vou trazer para vocês não precisam nem abrir a Bíblia, eu estou com o texto aqui em mãos. João 14, 26. É um dos propósitos do Espírito Santo na nossa vida. Porque muitas vezes a gente não sabe o que o Espírito Santo faz e a gente acaba sendo ludibriado por falsas doutrinas e ventos de doutrinas. Então diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo que eu disse. Está vendo? O Espírito Santo, ele aponta para as Escrituras. O Espírito Santo aponta para o Evangelho, para aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Então falar, meus queridos, a gente não precisa estudar, só vamos orar, que está bom. Gente, é mentira do inimigo. Porque a gente, para conhecer Deus, a gente tem que caminhar com as duas pernas. A perna do poder, que é a palavra de Deus, e a perna da oração. Não tem como a gente abandonar a palavra. A palavra é o centro. O Espírito Santo vai nos empurrar a querer o conhecimento, a querer estudar a palavra. Um dia eu fui pregar numa igreja, lá em Itacoaxetuba, e eu tinha preparado o sermão, tinha orado bastante, eu e minha esposa, eu acho que tem um casal aqui que foi comigo também. E foi impressionante. Quando a gente chegou naquela igreja, era uma igreja que estava passando assim por um processo de avivamento. E eu ia pregar no encontro de casais. Então pensei assim comigo, eles vão querer que a palavra seja pequena, né? Meia hora, 40 minutos, eu acho que estava bom, né? Mas eu tinha um sermão por umas 2 horas, viu, gente? Aí o pastor da igreja me chamou e falou assim: "O Juvenal, quanto tempo que você vai pregar?" Eu falei: "Fica a critério de vocês, pastor." Aí ele falou assim: "Tá bom 1h30, 2 horas?" Aí eu falei: 1h30, 2 horas? Tá bom. Vamos pregar. Né? E Deus ali falando, e as pessoas, o que acontece quando você está ficando avivado? Você quer ouvir a palavra de Deus, você quer se alimentar. Você começa a ler a palavra de Deus, você começa a ler e quer ler 20 capítulos de uma vez, quer entender. E ali, por incrível que pareça, o jantar estava pronto, estava de lado, né? As pessoas estavam sedentas pela palavra, queriam ouvir a palavra. E não tinha gente ali dormindo, viu, gente? Estava ali prestando atenção. E ainda depois, foi um mover do Espírito Santo, onde as pessoas ali fizeram as pazes no seu relacionamento, foi uma bênção. Né? Deus entrou ali. Então as pessoas estavam sedentas. Isso é um sinal de avivamento em nossas vidas, quando nós queremos conhecer mais profundamente a palavra de Deus. João 15, 26. Quando vier o Conselheiro, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Está vendo? O Espírito Santo, ele não está dando testemunho de si mesmo, ele está apontando para o Salvador, está apontando para o Redentor. Ele aponta para Cristo. Ele não aponta para ele mesmo. O Espírito Santo, ele não busca adoração para si, mas ele mostra para quem tem que ser a adoração, é para Jesus Cristo. Ele aponta para o Redentor. Ele aponta para a promessa, aí ele aponta para o nascimento do Redentor, ele aponta para a morte do Redentor, ele aponta para a ressurreição do Redentor, ele aponta para a ascensão do Redentor, para a glorificação do Redentor e para a volta do Redentor. O Espírito Santo, ele vai apontar para Cristo. Ele não aponta para ele mesmo. Solos Cristo, somente Cristo. E João, no capítulo 16, também diz: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês.
Está vendo? Ele leva a glória, ele aponta para a glorificação de Jesus Cristo. É por isso que uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, a centralidade da fé dela é Cristo Jesus. E aqui é o verso-chave, 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, meus queridos, igreja que não prega pecado, que não prega que nós temos que mudar e nos conformar à imagem de Jesus Cristo, é uma igreja que não tem nada a ver do Espírito Santo. O Espírito Santo está do lado de fora. Se no nosso ministério a gente não pregar que o pecado, que a pessoa precisa se converter, porque a pessoa precisa nascer de novo, a gente está zero com o Espírito. Não tem o Espírito em nós. A gente não pode fazer do Evangelho de adesão. O Evangelho é o Evangelho da cruz de Cristo. É o Evangelho do poder de Deus. E é o Evangelho do novo nascimento. Por isso, meus amados, tem um livro bem conhecido, eu não vou falar o autor porque não fica bem, mas Bom Dia Espírito Santo. Cuidado se você não tem esse livro, né? Porque é uma grande heresia, porque ele aponta a glória para o Espírito Santo, né? Então, procura autores bíblicos, embasados, estudiosos da palavra. Porque às vezes a gente acha que vai complementar na nossa fé, aí a gente pega um livro desse, acaba nos desvirtuando, não é verdade? Então, se você conhece um livrinho, tal, Bom Dia Espírito Santo, você já deixa ali na tua caixinha, né? Nem de doação você não deixa, tá? E a palavra diz assim no verso 11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem, nossos ossos secaram e a nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, o soberano Senhor. Ó povo meu, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor, e porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão. E eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Sabe, hoje Deus, Ele quer fazer algo diferente em nossas vidas, restaurar nossa esperança. Tem alguma área na vida de vocês que já desistiu? E você falou assim, ó, aqui eu acho que Deus não vai mais resolver? Deus, Ele coloca para a gente que a nossa esperança nele pode ser restaurada. Coloca a confiança em Deus, queridos. Espera nele. Deus, eu tenho certeza que se vocês colocar confiança no Senhor, Ele vai surpreender cada um de vocês, ainda esse ano. Deus é um Deus de milagre. A gente está aqui hoje, clamando por mais de Deus, pedindo mais de Deus, querendo mais de Deus. E Deus, Ele sabe do nosso sofrimento, sabe a área que nós passamos apertados, apurados, que muitas vezes a gente chega diante da presença dEle, nos ajoelhamos, nos curvamos e nós não temos nem força para orar. Mas graças a Deus, que tem o Espírito de Deus, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo é o teu intercessor, meus amados. Confia em Deus, espera nele. Coloca o teu sofrimento diante do Senhor. Eu falo para vocês, tem muitas pessoas que têm sonhado em ver a salvação de familiares.
Um avivamento, quando vem avivamento, há salvação. Chora na presença de Deus. Um dia, o general William Booth, do Exército da Salvação, isso lá pelos anos de 1900 e pouco, tinha vários missionários que ele tomava conta, chegaram para ele assim, puxa, a gente não sabe o que a gente faz. A gente já pregou o evangelho, já foi, a gente fala da palavra, mas ninguém está se convertendo. Ele falou assim, experimente chorar. Experimente chorar nos pés de Cristo. Eu vou dar um testemunho rápido. Quando Deus me chamou na graça, Deus converteu meu coração, a única coisa que eu pensava era assim, eu vou para o céu. Né? Jesus Cristo me amou, me salvou, aí eu ficava pensando, e minha mãezinha, né? Olha que está ali. E minha mãe? Né? A gente sempre foi muito ligado. Então, meus amados, era oração e choro. Não dava para pensar eu ter toda essa alegria de poder estar com Cristo, né, de eu fechar meus olhos diante do Senhor, e minha mãezinha não está. Então, meus amados, era oração e choro, oração e choro, oração e choro, até que um dia ela está aqui, para a glória de Deus, não é verdade? Então, quando você coloca diante de Deus com coração, um choro de alma, amargura de alma, que seja, como Ana, lembra da Ana? Ana fez das maiores orações da Bíblia, e ela não pronunciou uma palavra sequer. Ela apenas mexia os seus lábios e, angustiada de alma, não pronunciou uma só palavra. E Deus ouviu, tirou a sua esterilidade, você lembra? E ainda quem foi filho de Ana? Samuel, que ungiu o rei. E o rei quem? Davi. Imagina o que Deus pode fazer através das nossas orações com o coração quebrantado. Porque a palavra diz que o coração quebrantado e contrito, o Senhor não desprezará. Jamais. E se você falta quebrantamento do coração, peça para Deus. Aí você vai ver Deus pegar teu coraçãozinho e quebrantar. A palavra de Deus diz que Deus habita em 2 lugares. Isaías 6, um alto e sublime trono. Não é verdade? Os céus. Mas a palavra também diz que Deus habita com contrito e abatido de coração. Então, direcione a tua tristeza para Deus. Peça mais de Deus para você. Peça, Senhor, quero mais do Senhor. Não importa o que eu vou passar, mas eu quero estar com um relacionamento mais profundo contigo. Que querendo ou não, o sofrimento pode nos aproximar de Deus. A palavra fala que, lá em 1 Pedro, como que a gente já ouviu, que o sofrimento nos depura. E quando a gente clama pelo Espírito Santo, meus amados, o Espírito Santo vem como fogo, e é como um fogo mesmo que nos depura, que traz santidade, separa ali o ouro, sabe, deixa o ouro mais puro, tira ali seus pedregulhos, tira toda a sujeira, e o ouro vai ficando cada vez mais brilhante, vai ficando mais puro e mais precioso. Que você possa hoje pedir o fogo de Deus na tua vida. Fala, Senhor, me santifica. Senhor, eu quero vencer esse pecado. Senhor, o Senhor me chamou para a liberdade. Eu não sou mais cativo disso, Pai. Peça para Deus. Se relacione, fique mais próximo de Deus. E meus amados, eu fui esses dias, tive o prazer de ir com os irmãos assistir a Azusa. Eu acho que todos aqui quase já assistiram, né? Essa peça. E por incrível que pareça, foi uma peça maravilhosa. Eu falo para vocês, foi uma peça que mexeu comigo. Ao mesmo tempo que eu saí feliz de lá, eu saí bem entristecido. Sabe por quê? A gente está só olhando para as coisas que já passaram.
A gente está olhando um avivamento que aconteceu lá em 1910, 12, e a gente fala, e agora? Não tem mais avivamento? Será que as nossas vidas vai simplesmente só continuar, a gente está levando, fala, tá bom, Senhor, o que veio por aqui já está bom? Quem sabe se hoje você não vai ser uma das pessoas que vai ser avivada por Deus? Que você possa hoje falar assim para Deus, Senhor, que nem lá em Abacuque 3:2, aviva, Senhor, a tua obra, faz de novo, Deus, porque é isso, é Deus fazer novamente esse ato extraordinário na nossa nação, que comece em um de nós. Que Deus aqui possa levantar um jovem, ou levantar um senhor, não importa a idade, né, que seja de 13, 12, 11 a 90 anos. Mas, meus irmãos, clame, chore, peça para Deus. Senhor, faz novamente isso. Não dá para a gente aturar. Hoje, meus amados, hoje parece que assim, as igrejas perderam o vício, perderam o frescor, perderam a força. Numa reunião de oração, antigamente, quando eu frequentava, era no mínimo isso daqui de pessoas. Hoje, quando a gente vem em uma reunião de oração, está quase vazia. Aqui ainda na igreja, a gente dá glória a Deus, porque os irmãos aqui são fervorosos, estão orando. Mas a reunião de oração é tão importante quanto se você fizesse um curso de teologia. Tem a tal importância. São por causa de pessoas de oração que muitos ministérios ainda continuam de pé. Um dia perguntaram para Charles Spurgeon, né, que é o príncipe dos pregadores, que é uma referência na pregação, homem bíblico, cristocêntrico, e perguntaram para ele assim, e ele tinha depressão, meus amados, ele sofria de depressão, muitas vezes ele não queria nem pregar, as pessoas tinham que levar ele carregado no púlpito, porque ele sofria de tristezas profundas. Aí um dia perguntaram para ele, Spurgeon, como que você prega e as pessoas parece que saem até chorando, quebrantadas, né, querendo mais e mais de Deus? Ele falou, vou te contar um segredo. Aí chamou, debaixo do púlpito, estava lá as irmãs do círculo de oração, orando. Ele estava no púlpito, mas o fogo aqui embaixo estava comendo, não é verdade? Não é verdade? Então, meus irmãos, minhas irmãs, orem. Talvez vocês que oram pelo pregador, pela palavra, vocês vão ter um galardão muito maior, porque se não fosse a oração de vocês, o pregador não teria nem força para estar aqui em cima do púlpito. E na minha vida, tantas irmãs Marias, né, oraram por mim, né? Hoje tem uma aqui, pastor. A irmã Maria, mas tem irmãs Marias, irmãs Marisas, Anas, né, Elianas, né, Rose, Reginas, tem, né, tantas irmãs, Cristinas, né, tem irmãs, oram, todas vocês, viu, minhas amadas, todas vocês, e vocês têm importância dentro do reino, se não for oração, peça para Deus avivar o local da igreja, avivar a nossa nação, salvar a nossa nação, converter os nossos amados. Chore na presença de Deus. E vocês vão fazer a diferença. Talvez vocês não verão aqui, mas lá, vocês verão. Lá na glória. E eu gostaria, meus amados, de continuar na palavra. Eu não li no começo, mas continuar nela a partir do verso 15. Vocês ainda estão abertos com elas? Ezequiel 37, 15. Do 15 ao 22. Deus, quando Ele age,
ele traz unidade. Ele faz nós um único povo, com um único rei. E diz assim: esta é a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, escreva num pedaço de madeira pertencente a Judá e aos israelitas, seus companheiros. Depois escreva no outro pedaço de madeira, vara de Efraim, pertencente a José e toda a nação de Israel, seus companheiros. Junte-os numa única vara, para que se torne uma só em uma mão. Quando os seus compatriotas perguntarem, você não vai nos dizer o que significa isso? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, vou apanhar a vara que está nas mãos de Efraim, pertencente a José e as demais tribos israelitas, suas companheiras, e vou ajuntá-las à vara de Judá. Assim farei delas um único pedaço de madeira, e elas se tornarão uma só na minha mão. Segure diante dos olhos deles os pedaços de madeira que você escreveu, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, tirarei os israelitas das nações para onde foram. Vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor, e trazê-los de volta à sua própria terra. E os farei uma única nação na terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Aqui Deus ele traz para a gente algo importante da unidade. Avivamento, quando acontece numa igreja, numa comunidade, ele traz unidade. E quando a gente não tem unidade, é porque está faltando o Espírito de Deus. E Paulo, ele explica muito bem isso em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 5. Ele começa a falar assim, porque lá estava tendo divisão dentro da igreja. E lá, uns falavam, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que é Pedro, eu sou de Jesus Cristo. A gente tem que ter o cuidado, meus amados, de a gente não fragmentar o corpo de Cristo. Isso é o que Deus coloca no meu coração. Sabe por quê? Às vezes uma igreja, a gente separa em ministérios e departamentos, e ali vai fragmentando. Ali vai ficando pequenos grupos. E nós fazemos parte do corpo. Nós não podemos estar com falta de comunhão com o irmão. Ou falta de comunhão com o marido. Ou falta de comunhão. A comunhão, a unidade, ela tem que estar firmada em nossas vidas. É por isso que o perdão, tem que sempre estar sendo exercitado. O tempo todo. Não é verdade? E Martin Lloyd Jones, ele fala o seguinte. Ele foi um dos grandes pregadores na capela de Westminster, na Inglaterra. E ele fala o seguinte, nós estamos clamando por fogo dos céus, mas nós ainda nem reparamos o nosso altar. Lembra quando Elias, ele foi clamar pelo fogo dos céus? Vocês lembram? Ele pegou 12 pedras, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, e reparou o altar de Deus, colocou tudo em unidade, porque ali estava tudo dividido. E a partir do momento que ele reparou o altar de Deus, ele orou e o fogo caiu. Tem altar que precisa ser reparado? Se tem altar, meus amados, coloca na presença de Deus e peça para que Ele possa estar restaurando, para que o fogo de Deus possa atingir a tua vida, que você possa ser cheio do Espírito. Amém? E terminando, esse aqui é um versículo, apenas, para deixar na memória de vocês. Ezequiel 22:30. Não precisa abrir, mas se quiser abrir, vocês marcam. Tá ok? Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum. É triste, não? Deus, ele procurou um homem, está procurando uma mulher que se coloca na brecha. Será que pode ser você? Será que pode ser você que Deus vai levantar
para se colocar na brecha, para orar, para tampar o muro? Que vai estar ali para honrar o nome de Deus? Queria convidar vocês a baixar a cabeça de vocês, que nós possamos orar. Queria pedir para que vocês refletissem, se tem algo na vida de vocês que vocês têm que se reacertar com a aliança com o Senhor. Pedir perdão a Deus. Que às vezes é muito difícil. A gente pede perdão para Deus e a gente já está com a mão em cima do pecado para cometer novamente. Que você possa pedir para o Senhor estar mudando o coração, mudando o direcionamento. Que o Espírito Santo possa estar enchendo a tua vida, não deixando nenhuma lacuna. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós apresentamos as nossas vidas, Pai. Pedindo ao Senhor, Pai, que o Senhor faça novamente nossas vidas, Pai. Que o Senhor encha as nossas vidas, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Pai, Teu Santo Espírito em nossas vidas, Pai, para que possa, Pai, nos convencer, Pai, do pecado, da justiça, do juízo, para que possa, Deus, em nome de Jesus, nos levar a glorificar cada dia mais Jesus Cristo, ó Deus. Que nós possamos, Pai, em nome de Jesus Cristo, sermos aquelas pessoas, Pai, que o Senhor possa contar, que nós possamos nos colocar na brecha, ó Deus, para a Tua glória. Que nós possamos, Senhor, sermos aqueles que, como Paulo, Pai, estar em defesa do Teu Evangelho. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, toca nessas vidas, Pai. Tira, Senhor, toda angústia, toda tristeza, tudo aquilo, Senhor, que eles têm orado, chorado, Pai. Todo o sofrimento dos Teus servos, meu Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, olha para cada um, meu Pai. Sustenta, meu Deus. Mas Deus, nós sabemos que o Senhor pode muito mais, Senhor. Que o Senhor, Pai, pode curar o enfermo, Pai. Que o Senhor, Pai, pode perdoar pecado, Senhor, que nós mesmos não conseguimos perdoar. Ó Deus, que o Senhor pode dar vida, Senhor, onde tem morte. Ó Deus, em nome de Jesus, traga vida sobre os Teus servos, Deus. Manifesta a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Não permita, Senhor, que saiam daqui hoje, Senhor, da mesma forma que entraram. Mas, meu Pai, enche, Senhor, do Teu Santo Espírito. Oh, Deus, oh, queridos, em nome de Jesus, pede para Deus, Senhor, me encha do Teu Espírito em nome de Jesus Cristo. Senhor, me aproxima mais de Ti. Pede para Deus mais comunhão, pede para Deus estar mais perto dEle, que Ele possa quebrantar teu coração, que você possa enxergar, amá-lo como nunca. Oh Deus, vivifica-nos, Senhor. Restaura o nosso coração, meu Pai. Oh Deus, quebranta-o, Pai. Para que nós possamos, Senhor, ter nossas orações, Pai. Em nome do Teu Filho amado, Pai. Orações, Pai, com choros, com prantos, Pai. Por vidas, Pai. Que o Senhor possa desencadear em nós, Deus. Em nome de Jesus Cristo. Um amor por almas. Desencadeia, Deus, em nome de Jesus. Leva-nos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a sermos pessoas, Pai, militantes da Tua causa, Senhor, nessa terra. Que nós possamos ser, Pai, em nome de Jesus, implantadores do Teu reino, Senhor, para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Meus amados, eu queria deixar com vocês, ainda, rapidinho, 2 minutos, tá? Um avivamento que aconteceu com os irmãos morávios, que aconteceu devido a eles estarem sofrendo perseguição religiosa. Eles passaram por um lugar que tinha um conde chamado Zinzendorf, que cuidou deles e pastoreou eles. E esses irmãos, eles vieram de um movimento chamado movimento pietista, onde eles tinham necessidade de fazer algo para Deus, né? Movimento de piedade. E ali começaram orando e começaram a pedir um culto, 3 cultos por dia, e Deus ali se derramou.
e teve um avivamento, um despertamento para missões. Nesse avivamento, meus amados, saíram missionários para lugares do mundo onde nenhum missionário tinha ido. Groenlândia, imagina, aquela geleira, Jamaica. Na Jamaica, esses irmãos morávios, eles queriam pregar para os escravos. E, brevemente, falando para vocês, dois desses morávios, eles estavam lá na Inglaterra, e eles queriam muito ir para a América Central para poder pregar o Evangelho, para levar glória para Cristo. E eles não tinham condições financeiras de pagar a passagem. E ele chegou no dono das terras e perguntou para ele assim, a gente quer pregar o Evangelho, o senhor nos permite? Ele era ateu, ele falou, de forma alguma, para mim isso não me interessa, eu não creio nem em Deus. Aí eles falaram, e como que a gente faz? Não, tem o custo, tal, se vocês quiserem, paga o custo, eu levo vocês para lá. Eles, por não terem dinheiro, eles venderam a própria vida como escravo, para pregar o Evangelho para os escravos que estavam na Jamaica. Esse é o amor que Deus coloca no coração de quem é avivado. O amor por missões, por levar o Evangelho para pessoas, sabe, desprovidas. Que hoje, a gente possa sair daqui hoje, coração cheio, querendo pregar o Evangelho para aquelas pessoas que estão desprovidas da graça de Deus. Amém, meus amados? Deus abençoe, viu?